Nesse instante nós passaremos a palavra ao pastor Dineci e ele procederá com o momento de posse da nova diretoria da nossa denominação. O pastor Dineci está com a palavra. Pode ser aqui mesmo, seria. Muito bem, irmãos, a minha saudação a todos. Pastor Rubens, assim que eu cheguei, me convidou. E eu me lembrei, é um dos princípios de nossa lei, né? O ministro mais antigo é que dá posse à diretoria. Antigo em termos de ministério, mas eu seria tanto de ministério entre os pastores como de idade. Tá certo? O tempo vai passando e a gente vai ficando idoso, né? Não é velho, não. Meu sogro costumava dizer, ministro do Evangelho. Alguém chamava de velho é trapo. Então, é um prazer estar aqui nessa assembleia. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos eleitos para serem oficialmente empossados, né? Solenemente empossados. Pastor Rubens, pastor Sinaldo, por favor, venham e fiquem aqui à frente. Pastor Rubens, Valdes, desculpe, Sinaldo é da outra chapa. Pastor Rubens, pastor Valdisson, Daílma está, primeira tesoureira, parece que não veio, né? Segundo tesoureiro, presbítero Mário, fica do lado de cá. Primeiro secretário, Quênio, por favor, Quênio, é você, né? E a segunda secretária, a irmã Albanita, parece que ela não está, né? Não chegou. E o Conselho Fiscal, presbítero João Soares, o Genival Barbosa Muniz Júnior e o jovem Edinaldo. Irmãos, congregação e irmãos que foram eleitos, nós ouvimos ainda há pouco que alguns pregam e outros despregam, e foi por causa dessa realidade que já existe há muito tempo, eu diria no Brasil e no mundo, que quando a nossa associação se organizou, um verso básico inclusive faz parte da introdução dos nossos documentos, é Judas, versículo de número 3. Eu vou ler, se você quiser seguir. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A figura que vem à nossa mente é que Judas talvez já tivesse até feito alguma pesquisa, né? Alguns apanhados, e quando ele foi escrever, aí veio à mente a necessidade, né, de falar sobre a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E esse versículo foi básico quando nós nos organizamos há cerca de 20 anos atrás. Antes até um pouco, que os irmãos se lembram que em 97 houve a nomeação de uma comissão para elaborar as nossas leis. Éramos eu, o pastor Armando e o pastor Totti, lá de São Paulo. Então, esse versículo foi básico. Eu gostaria de dizer isso aos irmãos eleitos e ao auditório aqui, que os irmãos não tenham nenhum medo de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue ao santo. E fé aqui não é aquela capacidade sua de crer. Não, fé aqui é um apanhado de princípios, de doutrinas que a igreja tinha aprendido. A fé é usada na Bíblia de várias maneiras, segundo alguns autores até 5 vezes, 5 modos. E uma delas é essa: batalhar pela fé não é aquela minha capacidade de crer.
são princípios do cristianismo, né? Um apanhado, né? De tudo quanto nós cremos. E é sobre esta fé que Judas fala. Que os irmãos estejam sempre prontos a lutar por esta fé. A nossa associação depende disso. Ela não nasceu por causa disso. Vai enfrentar lutas, e como vai? Lutas grandes, grandíssimas, né? Se vejam bem, quando o Calley chegou ao Brasil, ele era o primeiro missionário em caráter definitivo no Brasil, foi Calley. Pregações existiram desde o início do Brasil, mas quem permaneceu e ficou foi Calley. O Brasil era todo incrédulo, era romanista. A pregação era, em certo sentido, mais fácil. Você não tinha oposições, era só quem cria e quem não cria, né? E então, vejam, mesmo aí, o nosso grupo que se criou alguns anos depois, como denominação foi em 1913, mas em 1913, e nós estamos preocupados com uma sede. Que bom, vamos fazer uma campanha para ter uma sede. Mas se a denominação conseguir logo, está conseguindo num tempo recorde, porque só na década de 70, eu era tesoureiro da União de Igrejas, quem preencheu o cheque do pagamento daquela primeira sede simples nossa lá em São Cristóvão fui eu era o tesoureiro. Veja, do ano 70 para 1913, muito mais anos do que os nossos 20 anos. Realmente, se já tivéssemos conseguido, seria bom. Mas se conseguirmos daqui para lá, nem que seja durante o tempo que a União de Igreja levou para conseguir uma primeira sede, simplesinha, depois foi ampliando, melhorou, porque foi tendo já uma base. Então, eu gostaria de voltar a lembrar o texto de Judas, que os irmãos e todos nós jamais desanimemos de lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Temos que lutar por ela. E o pior problema nosso é que, às vezes, lutando por esta fé, tem outros que dizem que lutam pela mesma fé e não lutam. Em vez de pregar, estão despregando. Então, que os irmãos tenham coragem. E eu gostaria de, como ministro da associação, desejar aos irmãos muito sucesso, muito trabalho, muita vitória, juntamente com as igrejas, nesse biênio que estamos iniciando. Neste momento, os irmãos podem assentar, eu gostaria de declarar